Eu sou António José Rodrigues Soares Basto, nasci em Braga, no concelho de Braga, apesar do meu pai ter nascido em Viana, e eu depois fui para Braga, nasci em Braga e por acaso acabei com 5 anos vim para Viana do Castelo. O meu pai também veio como técnico trabalhar para os Saleiros Navais de Viana. E naturalmente eu era o mais velho, tenho alguns irmãos que nasceram já em Viana, eu nasci em Braga e portanto vivo em Viana do Castelo há 68 anos por aí, porque eu vim com 5 anos para Viana, onde fiz a instrução primária, fiz depois o ciclo preparatório, fiz o curso industrial e entrei para os estaleiros com 14 anos e 3 dias, como aprendiz de serralheiro mecânico. Fui depois para o serviço militar para o ultramar. Por coincidência, quando fui para a tropa, apenas a profissão ao mar se fazia há um ano, porque a profissão ao mar começou-se a fazer em 1968. Eu fui para a tropa em 69, fui para o ultramar, acabei os estudos, concluí os estudos e fui para técnico de desenho nos Saleiros Navais de Viana do Castelo. Aí me mantive até a situação de aposentação. Disse-nos há bocado que a procissão ao mar teria começado em 1968, certo? Exatamente, integrado no programa das Festas da Agonia. Porquê? Porque como é que nasce a procissão ao mar? A procissão ao mar nasce com o saudoso Monsenhor Daniel Machado, que era o pároco daqui da freguesia onde estamos sediados, onde a esmagadora maioria dos festejos da Cidade Agonia se fazem. Tinha vindo cá a Virgem de Fátima numa visita pastoral a todo o país e o Monsenhor Daniel Machado, conjuntamente com um grupo de pescadores, organizou uma ida à barra do Andor da Senhora de Fátima. Isto antes de 68. Em 1968, o Padre Daniel, chamando assim a principal responsabilidade, convidou alguns pescadores e se repetíssemos esta iniciativa nas festas da Senhora da Agonia, com a Senhora da Agonia. E foi isso que aconteceu com êxito e, portanto, a procissão ao mar tem 52 anos, 53, portanto, foi em 58, 53. Foi em 68 que a primeira procissão ao mar integrada nas festas nos festejos da Senhora da Agonia. Há aqui um pequeno à parte, é que antes a Senhora da Agonia, o dia 20, passou a partir daí a ser também comemorado, é o feriado da cidade, o dia da cidade, dia 20 de agosto. Porque antigamente as procissões e as festas era o dia que calhasse da semana. Depois ficou, se fosse domingo, fosse sábado, fosse o que fosse. Depois ficou assente que o dia da cidade era sempre 20 e a procissão ao mar se realizou a partir de 1968, no dia 20 de agosto. Havia outros condicionantes, a Viana teve o tal desenvolvimento que referi há bocado, que o Porto de Mar não é o que é agora, felizmente, e a procissão ao mar tinha que ter alguns cuidados com as marés. Ou era na enchente, porque para que os barcos pudessem carregar nas linguetas os andores e haver condições de segurança, e normalmente faziam isso quando a maré estava a encher, ou era de manhã ou de tarde, de acordo com a maré, cada ano. Pronto, há uns anos desta parte, felizmente com as grandes obras que foram feitas no Porto de Mar a partir dos anos 70 e muito, praticamente a procissão, com exceção do último ano, uma questão, como era coincidência, foi de manhã, era sempre de tarde, porque as marés dá em qualquer altura, seja vazando ou enchente. Agora há condições eficazes para que se possa organizar a procissão, seja qual seja praia-mar ou baixa-mar. Quando começou a procissão ao mar, o Sr. António já estava envolvido nas Não estava. Os miúdos aqui da Ribeira, portanto, vim, a partir dos 5 anos passei a ser aqui da Ribeira, que passei a ser da Ribeira, integrado na miudagem como os outros, mas a procissão tinha sempre, começaram-se a fazer tapetes, os tapetes nas ruas mais pequeninas
da freguesia, para onde passava a procissão, não tinha lá, o impacto que tem agora, que há os tapetes com as mais diversas cores, com os mais diversos adereços. Havia as coisas de melhor os pescadores tinham em casa, as recordações que mais gostavam, punham expostas na rua, punham os apetrechos de pesca, punham as suas colças à janela ou à varanda e, portanto, a procissão passava aí. A partir de 25 de Abril, mais provavelmente, a partir dos anos 80, houve aqui um salto qualitativo em termos da programação das festas, que a procissão, sendo no dia 20, passou a ser dos principais, e no meu entender, o maior e o melhor invento que é não só religioso, mas que envolve milhares e milhares de pessoas, não só os que participam na procissão, como as centenas e centenas de milhares de pessoas que aplaudem sempre que a procissão parte, com aqueles requisitos religiosos, mas também com alguns indicadores pagãos, mas que o povo sentimos que fica apaixonado não só pela beleza que Viana tem, mas também pelo facto da procissão que cativa mesmo pessoas que não tenham qualquer cariz religioso, sentem que há uma devoção sincera, não só dos pescadores como dos familiares. O Sr. António agora faz parte da Comissão de Festas, certo? Sim, eu, portanto, vim da tropa em 72, ali as primeiras procissões eu praticamente não participei, porque estava no serviço militar, e depois a inércia das pessoas dos bairros da Ribeira participavam, ajudavam a fazer com que cada rua fosse a melhor rua, embora com os condicionalismos de que era feito de acordo com os valores as questões públicas, os barcos davam uns peixinhos e vendiam o peixe ao fim do dia e faziam aqui a que se chama peteiro ou mielheiro para ajudar a custear a banda de música e muitas coisas que se faziam, mas depois, como disse lá há bocado também, com o envolvimento da Comissão de Festas, começou a haver uma maior cooperação entre a parte religiosa e a parte civil, com o patrocínio das diversas câmaras que passaram ao longo de todos estes tempos. E, naturalmente, que o principal patrocinador agora, na realidade, nos últimos anos, é a Viana Festas, que, naturalmente, é um parceiro da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Respondendo concretamente à sua pergunta, eu ajudei, fui colaborador, porque também fui autarca, agora também sou, mas na altura também fui autarca, e pela mão do saudoso Amadeu Costa, que era o grande dinamizador, o homem que foi um baluarte da emancipação das festas da agonia e da divulgação das festas, não só no nosso país como no estrangeiro, convidou-me para ser colaborador, fui diversos anos colaborador, e há cerca de 26 estou como membro do Executivo da Comissão de Festas, onde dou aquilo que posso e que gosto, porque sentimos que, sendo as tarefas as mais diversas, trabalhamos com gosto e acabam umas festas, já estamos a pensar nas festas seguintes. E pronto, tenho esta missão de fazer, porque estamos a falar na procissão ao mar, fazer a ligação com a autarquia, que também por acaso sou autarca, mas mesmo não sendo autarca já fazia a ligação com a autarquia e a Comissão de Festas, na dinamização do grupo de pescadores que organizam e bem, não só a procissão ao mar, como outros inventos das procissões, a cativação de pessoas para pegar nos respectivos ondores, tem em si uma tarefa que sentimos que eles gostam. Há até alguma rivalidade, mas é salutar, como a inscrição dos barcos que têm que levar os ondores, não pode ser sempre o mesmo, e eles têm um processo de inscrição para que haja alguma rotatividade, e portanto penso que é bonito e portanto colaboro acerca, efetivamente como responsável, embora antes tinha sido colaborador, como responsável, e faço esta ligação não só nas festas, como também, mas mais nas festas, mais na procissão ao mar, e mais especialmente na ligação com a confraria, Comissão de Festas, e algum apoio com a autarquia, e alguma ligação à autarquia, mas penso que todos os membros que fazem estas tarefas o fazem por gosto e sentem algum gozo, deixe-me dizer, algum gozo em colaborar nas festas da Senhora da Agonia.
A Comissão de Festas tem um conjunto de papéis, mas pelo que o Sr. António nos está a dizer, há muita parte da festa que é organizada pela comunidade. Sim, comunidade devidamente organizada. E aí a Confraria da Senhora da Agonia tem um papel primordial, porque a Senhora da Agonia empresta, entre comas, o nome, as festas da Senhora da Agonia, advém da figura que é a Nossa Senhora da Agonia. E havendo a festa da Senhora da Agonia, depois há uma série de apêndices que fazem que a festa seja não só as procissões, não só os tapetes, não só os fogos, há um sem número de coisas da vivência. Eles, no dia 11 de agosto, dão o pontapé de saída com a novena da Senhora da Agonia, que é uma forma de preparação já daqueles 3 dias grandes das festas da Senhora da Agonia. Portanto, então vamos só perceber os diferentes órgãos que estão envolvidos na organização da festa. Temos a Comissão de Festas, temos a Confraria e que outros atores é que costumam estar a participar nesta organização? Mas é a Viana Festas. A Viana Festas, vai lá, é a quem a Câmara delegou a um conjunto de entidades da cidade, a Associação Empresarial, pessoas escolhidas pela Câmara para ser o presidente da Comissão Executiva da Comissão de Festas, ou da Viana Festas, e por sua vez a Viana Festas delega e nomeia, porque normalmente é nomeada a Comissão de Festas, que cada um tem a sua tarefa, um dos fogos, outro dos divertimentos, outro do terrado, outro das procissões, outro portanto, do folclore, da festa do traje, dos cortejos da mordomia. Todos eles têm não é especialidade, umas tarefas em que têm que, de alguma forma, preparar e para que tudo decorra da melhor forma nos tais dias grandes das festas. Portanto, se fosse descrever a festa para quem nunca a viu, como é que descreverias, pelo menos, os seus momentos mais importantes? O que é que acha que são os momentos mais importantes da festa? Eu tenho que dizer, importantes são todos. Desde a serenata, que é deslumbrante, normalmente as sessões de fogo da serenata, que é uma coisa do outro mundo, não é por acaso que ao longo dos anos é uma empresa com créditos firmados no país e no estrangeiro que faz negócio e é responsável pelos fogos de artifício. Temos também as procissões, não só porque, para além da procissão ao mar, há a que nós chamamos a procissão de terra, que é uma procissão mais solene. Ao passo que a procissão ao mar é só os ondores da Senhora da Agonia, de São Pedro, de São Roque, do Frei Bartolomeu dos Mártires, que vão incorporados numa procissão, chamemos só com pescadores, e não vão aquelas figuras bíblicas. Há que normalmente não temos bispo neste momento, mas é o bispo da José que faz normalmente uma missa com pau e depois incorpora-se na procissão e vai ao cais da Ribeira, faz a bênção ao mar e depois integra a procissão e depois a visita que os ondores fazem até à barra e depois sobem o rio até meio do rio. E essas muralhas ao longo do rio Lima é uma coisa deslumbrante. São milhares e milhares e milhares de pessoas a aplaudir e torna-se comovente. Para mim, a noite dos tapetes, que é a tal noite de 19 para 20, é de facto também muito comovente, porque se vê ali toda a gente com um amor à sua própria rua. Há ali um toquezinho, uma outra rua que é sempre melhor que a outra, mas isto é salutar, é um despique salutar. Felizmente, anos se pensou atribuir prémios e vimos que não dava, porque de facto ia ser muito difícil saber qual era o melhor prémio. E depois há os cortejos, que infelizmente este ano ainda não poderão ser concretizados, pelo que está minimamente delineado, mas há números das festas da agonia, a descrição da festa do traje, que é para quem gosta da cultura, das regiões, é uma coisa fora o cortejo etnográfico ou histórico, que às vezes faz as duas coisas, dos números
que envolve também centenas e centenas de milhares de pessoas. Pronto, há um sem número de coisas que são agradáveis e vale a pena vir a Viana para apreciar. Há uma coisinha que penso que eu falei só na serenata, mas nos dias das festas há sempre uma sessão de fogo, para além das alvoradas, que é o início, e sempre que há eventos culturais na cidade é dado o sinal que vai arrancar o respectivo evento, mas os fogos noturnos ou fogos de artifício também são de facto dignos de registro. E, portanto, diria que é uma celebração que mobiliza a cidade toda, não é? Não digo a cidade, eu digo a região, e não é por acaso logo no início do ano, mais os funcionários da Viana Festas que sentem isto. É que logo no princípio do ano, de todo o país, chegam pedidos de dizer quando vão ser as festas, que é para se prepararem com excursões para ficar aqui em dias de festas. Há pensões que normalmente, em situações normais, não é estas que estamos a atravessar, que cativam logo os espaços de hotéis. Normalmente, nesta altura, não há espaço para quem não marcar previamente. A sua participação, que nós já tivemos a ver, que é membro permanente ou efetivo da Comissão de Festas, mas tem algumas tarefas específicas que lhe são consignadas a si especificamente? Sim, eu responsável, como disse no início, da ligação à confraria, aos pescadores, à organização da produção ao mar. Depois faço o que eu chamo uma perninha nas ornamentações, ajudo um bocado os principais responsáveis da Viana Festas e colaboro afincadamente com aquilo que sei e a experiência recolhida ao longo dos anos, mas pelo conhecimento que adquiri ao longo dos anos. Dos tapetes também já falei que é tudo integrado, é tudo previamente combinado e no dia está tudo a postos para que não falte nada, desde a cerveja ou o café, a quem está ali voluntariamente a fazer, aos materiais mais necessários. E também dou a minha perninha também na ligação da organização aos fogos de artifício. O impacto do Covid-19 nesta festa foi muito profundo, certo? Naturalmente que foi das coisas. Já não sou nenhum menino, mas também não me considero muito velho, mas há nesta matéria dois exemplos que me saltam à memória sempre. Aqui há uns anos houve uns grandes incêndios aqui no norte e fomos obrigados, por força das regras de segurança, a que não houvesse fogos de artifício. Eu dizia à imprensa, na altura, que era, conversava, que festas da Senhora Agonia sem fogos de artifício, porque não se podia fazer fogo, uma questão de segurança, por causa de prevenir os perigos que haviam, e havia regras nacionais, os fogos estiveram parados, e fazíamos quase as festas da agonia sem fogos, era quase comer a sopa sem sal. A pandemia, comparado com isto é comer dieta rigorosa, porque de facto nós sentimos, apesar dos esforços da organização da Viana Festas, para que se fizesse apontamentos virtuais do que acontece numa situação normal, com gravações de registro que existem, tenta de alguma forma comatar o vazio, mas de facto é muito triste, com exceção da missa com pau que se fez, conseguir-se ainda fazer presencialmente, além de ter estado online, também foi feito presencialmente, não havendo procissões, foi alguns menos preparados para os perigos que podia e causou a pandemia, que queriam quase à força que se fizesse as procissões, mas não havia condições técnicas. A própria Igreja tomou medidas logo rigorosas, porque não havia o mínimo de condições para que se corresse esses riscos. Portanto, a pandemia, para além dos prejuízos que causou, e temos a consciência disso, eu costumo dizer o São Miguel dos comerciantes, de todas essas pessoas que trabalham ao ano e investiram para que recolham proventos com hotéis, restauração, os comerciantes
ficaram naturalmente muito afetados. Houve prejuízos enormes, mas não havia nada a fazer e temos que levantar a cabeça e ter esperança que melhores dias virão. Portanto, aquilo que conseguiu fazer, então, que ainda conseguiram organizar, foi a tal missa campal, que teve uma conversão online, não é? Teve também, foi feita, não só a missa campal do dia 20, como a missa solene do dia do domingo, porque coincidiu, foi a procissão, foi no dia 20, que era o dia 20, foi feita uma missa campal, mas também foi feita uma missa campal, porque não havia condições para ir na igreja, só me levaria uma centena de pessoas, ou pouco, e havia as restrições. Foi também feito no mesmo local uma outra missa, que ainda celebrada pelo bispo que acabou por falecer passado um mês. Nessa missa campal, as pessoas da Ribeira e daqui de Viana que participaram, ainda algumas apareceram trajadas, não foi? Sim, algumas naturalmente aparecem trajadas, porque não tanto como nós gostaríamos, porque nós receávamos e não foi feita nenhuma mobilização. Apesar que este ano se calhar vai ser que poder fazer alguma mobilização ou neutralizar que vão, os receios eram muitos, próprio nas casas, para que não se expusessem, porque foi uma experiência que não tivemos, nós, gerações mais novas, e portanto deu para perceber que de facto corremos muitos riscos e vamos acreditar que a situação se altere rapidamente para que se possa voltar às festas da agonia dos anos 2000 ou dos anos 90, porque de facto são coisas que marcam e sentimos que o povo precisa também de alegria. Precisa de alegria porque é quase como um xarope. As festas da agonia é quase como um xarope para o povo do Minho. Para este ano, então, à partida também planeiam um modelo semelhante ao que aconteceu ano passado, não é? As informações que estão instruídas em reuniões que a Comissão de Festa fez, o mínimo do ano passado será feito. Se a situação, esta foi pela voz do Presidente da Viana Festas. O do ano passado se fará exatamente, é um bom sinal. Mas há, felizmente, a abertura para mais coisas a fazer, já estão contratados grupos de animação com regras, mas não serão tão apertadas. Vai haver algumas coisas que no ano passado se sentia muita falta, os divertimentos aqui no Campo da Agonia, os comes e bebes, coisas que com uma boa regra com certeza se pode levar e naturalmente vai ao encontro dos anseios da população. Há algum assunto que eu não tenha tratado ou que eu me tenha esquecido de falar que o Sr. António acha que seja importante? Não, eu só lembrei-me agora mesmo, porque há bocado na procissão falámos nos andores, falámos nos barcos que levam, são feitas as inscrições de acordo, porque quem leva a Senhora da Agonia tem que passar primeiro para levar os outros andores, porque é uma ordem que eles têm e acho corretíssima. Mas, e também não é há muitos anos que eu topei isto, que era quase feito, e nós, da organização, quase nem percebíamos isto, mas havia uma mini organização entre os próprios pescadores, os mestres dos barcos, que normalmente, numa situação de normalidade, no fim da procissão ao mar, com as suas famílias a bordo, iam para o rio, fazer uma sardinhada, uma churrascada, não sei o quê, fazem isso numa situação normal. Eu e alguns especialistas na matéria, o Dr. Sampaio, ficámos a perceber que nunca nos tínhamos apercebido isto, era um bocado sigiloso. O que é que os mestres faziam? E eu dou um valor a isto do raio. Porque ao longo dos anos morreram centenas de pessoas, não morte natural, mas também alguns naufrágios. E os pescadores, anonimamente, os mestres, porque todos os barcos são ornamentados com milhares de euros de flores. E eles, no fim da procissão, em vez de deitar as flores ao lixo,
organizavam-se eles, mestres, com as famílias, iam lá fora ao mar deitar as flores ao mar em honra dos pescadores mortos. Portanto, não está escrito isto, mas é uma coisa que escapa, mas que qualquer dia nós temos que valorizar isto, porque é um exemplo, penso que, moral, ético, dos pescadores que passa despercebido a muita da comunidade.